Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade hoje aprendendo sobre as estações meteorológicas e o clima. Bom, como de costume, vamos fazer uma recapitulação das nossas aulas anteriores. A gente começou o bimestre aprendendo sobre os movimentos que a Terra faz. Em seguida, a gente aprendeu sobre a Lua, sobre os movimentos que a Lua faz, o que é a Lua, como foi construída e feita a Lua. Demos continuidade e aprendemos sobre a previsão do tempo. O que é a previsão do tempo? Vimos algumas importâncias sobre a previsão do tempo e em seguida aprendemos sobre as massas de ar e as frentes frias, as frentes quentes. Entendemos como são formados os ventos e então demos continuidade na aula passada e aprendemos sobre a pressão atmosférica e a temperatura. Então a gente viu sobre o que é a atmosfera, a gente relembrou, a gente viu a pressão que a atmosfera exerce sobre nós, vimos que existe essa pressão, o peso do ar causa uma pressão. Então hoje a gente vai dar continuidade estudando sobre as estações meteorológicas e o clima. Vamos entender bem um pouco mais sobre o clima, que a gente já vem entendendo, e entender o que são essas estações meteorológicas. Bom, as estações meteorológicas, pessoais, são locais onde são registrados e analisados as variações do tempo. A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a quantidade de chuva, a velocidade do vento, essas são características que as estações meteorológicas analisam e registram. As informações que são processadas nessas estações, pessoal, elas são divulgadas, as previsões do tempo são divulgadas para toda a comunidade. Então é um serviço prestado pelas estações meteorológicas para todos nós, porque para todos nós há vantagens em ter consciência sobre a previsão do tempo. Geralmente a gente vê por aí, nos jornais, na internet, uma imagem como essa que eu estou apontando. São imagens referentes a uma previsão do tempo. As estações meteorológicas, pessoal, são construídas por equipamentos. É uma estação onde tem alguns equipamentos que são capazes de medir algumas condições da atmosfera. Como esses equipamentos aqui, que eu coloquei uma foto. Isso daqui é um dos equipamentos, né? Alguns dos equipamentos, aqui temos 4 equipamentos nessa imagem. Alguns dos equipamentos que são utilizados para analisar, registrar as condições da atmosfera e a partir de diversos dados serem capazes de prever e analisar as características do tempo, saber a temperatura, saber se vai chover, isso é muito legal. Bom, se tratando de equipamento e tecnologia, pessoal, as estações meteorológicas, elas contam com, vamos dizer assim, com muita modernidade. Existe muita modernidade nessas estações. Elas usam de diversos equipamentos tecnológicos e de diversos supercomputadores para fazer as previsões do tempo. Então, para realizar essas análises, as estações contam com diversos equipamentos tecnológicos capazes de coletar os dados para análise. Os mais comuns, galera, são as radiosondas, enviadas para o alto da atmosfera através de balões meteorológicos. Tipo assim, existem alguns equipamentos que ficam no solo e existem alguns equipamentos que são cruciais para o entendimento da alta atmosfera, da parte alta da atmosfera, que são enviados lá para cima. Esses equipamentos são enviados lá para cima através de balões, os balões meteorológicos, balões com gás hélio dentro, eles são capazes de subir e ir subindo, porque eles se tornam menos densos do que o próprio ar. Então eles sobem, vão levando essa radiosonda, vão levando esse equipamento lá para cima, bem lá para cima. Quando esse equipamento chega lá em cima, esse balão estoura e esse equipamento fica ali fazendo a sua análise, desse local. O equipamento vai fazendo análise à medida que ele vai subindo. Então o tempo todo ele está fazendo análise e coletando dados sobre a atmosfera. E nesse tempo ele vai subindo. E então a gente consegue obter essas informações e esses dados sobre a atmosfera. Esses equipamentos são levados a partir de balões meteorológicos, que levam eles lá para cima. Agora vamos relembrar um pouco sobre o clima, pessoal. As estações meteorológicas, elas estão analisando o tempo. Elas conseguem analisar a partir das condições da atmosfera, como está o tempo, como está
o tempo hoje, o tempo amanhã, o tempo nesta semana. O clima já se trata de uma condição duradoura, não é uma coisa que muda de um dia para o outro. Então, para identificar o clima, não é através das estações meteorológicas, é através de estudos mais complexos e completos. Para você entender o clima de uma região, você tem que levar em consideração muita coisa. Você tem que levar em consideração o desenvolvimento urbano, a quantidade de vegetação ali naquele lugar. Você tem que levar em consideração a localização no globo terrestre, a latitude e a longitude desse local. Você tem que entender diversas condições, ver quais são os ventos que essa localização, que esse local recebe, de onde vem esses ventos. Então você constrói o clima de um local a partir de um conjunto de dados muito maior e muito mais complexo. Por isso que o clima não muda toda semana. O clima é uma coisa que muda de coisa de 30 em 30 anos para mudar o clima de um determinado local. O que muda toda semana, o que muda todos os dias é o tempo. As diferenças climáticas observadas nas diferentes regiões do planeta, elas estão completamente ligadas à forma da Terra, à sua inclinação e aos movimentos que a Terra faz durante a sua trajetória no espaço, galera. O fato da Terra ser redonda, ser esférica, o fato dela ter essa inclinação, tá vendo aqui, ó, ela é meio tombada, ela não é retinha, ela é meio tombada assim de lado. E o fato dela estar se movimentando pelo espaço sideral, todos esses conjuntos de fatores, eles interferem diretamente na construção do clima de um determinado local. Lembrando que a Terra gira em torno do Sol e em torno de si mesma, e por isso algumas partes estão voltadas para o Sol e outras partes não estão. Por exemplo, nessa imagem aqui a gente vê esses raios amarelos, essas linhas amarelas representando a luz solar. Essa luz solar bate na Terra de maneira que uma parte dela fica iluminada, fica irradiada pelo Sol, e outra parte dela não fica irradiada pelo Sol. Então, a partir dessa irradiação do Sol é que são construídas as diferenças climáticas, principalmente as diferenças de temperatura. Perceba que, por exemplo, aqui no Polo Norte, nesse caso, ele não está recebendo nenhuma onda de sol, nenhum raio de sol está atingindo o Polo Norte. Mas todos os raios de sol aqui, todo o Polo Sul está sendo atingido pelos raios de sol. Então isso indica que existem estações, diferenças de estações, como nós já vimos nas aulas anteriores. As estações do ano vão modificando aqui. Por exemplo, aqui a gente vê que no hemisfério sul é verão, pois tem uma maior parte do hemisfério recebendo o sol. E no hemisfério norte é inverno, pois tem uma menor parte do hemisfério recebendo a luz e o calor do sol, pessoal. Bom, a gente entendeu que o clima de um planeta, de uma localização do planeta, ele é ditada pelas condições do próprio planeta Terra. Acontece que o tempo, existe também no tempo algumas variações que são definidas a partir de características do planeta. Por exemplo, as massas de ar que existem na atmosfera da Terra são também responsáveis pelas diferentes condições de temperatura. Em locais mais aquecidos pelo Sol, por exemplo, lá onde a gente viu no slide passado, os locais que são mais aquecidos pelo Sol, como por exemplo a zona do Equador, essas regiões, as massas de ar que existem sobre essas regiões, sobre essa parte do planeta Terra, elas vão ser mais quentes. E as massas de ar nos polos e nas regiões mais frias do planeta vão ser também mais frias. Essas massas de ar, elas vão percorrer toda a atmosfera, toda a superfície da Terra, essa massa de ar vai percorrer, formando diversas células e diversas correntes de ar. Os deslocamentos das massas de ar na atmosfera vão gerando não só os ventos, como nós vimos nas aulas passadas, mas também as células solares. Então aqui a gente pode ver que existem zonas específicas no planeta com determinadas relações do vento, dessas correntes de ar, do movimento das massas de ar. A gente tem a zona dos ventos de oeste, a zona subtropical de alta pressão com ventos variáveis, que são zonas onde tem vento sempre geralmente soprando do mesmo lado.
e elas também possuem uma pressão atmosférica ideal e característica. São locais onde as pressões atmosféricas não se misturam muito, não variam muito. A gente tem locais com baixas pressões, a gente tem locais com convergência intertropical, que seria a junção dos ventos que vêm do Polo Norte com os ventos que vêm do Polo Sul. Essa junção desses dois ventos acaba gerando uma zona de convergência, uma característica climática ali. Enfim, a gente tem diversas situações, então é importante que vocês saibam e compreendam que as massas de ar, elas são aquecidas ou resfriadas dependendo do local onde elas estão. O Sol aquece o planeta Terra e o planeta Terra aquece as massas de ar. O Sol não aquece as massas de ar diretamente, não com tanta intensidade quanto quanto as localidades e a superfície da Terra irradiada ou não, mais ou menos pelo Sol. E depois a gente também tem o entendimento das correntes marítimas, pessoais. Para fechar hoje, a gente sabe que assim como funciona com os ventos, com as massas de ar, funciona também com as correntes marítimas. Existem partes do oceano, no interior do oceano, que possuem temperaturas diferentes devido à sua localização, devido à sua atividade marítima, porque no fundo do mar, assim como na superfície da Terra, existem vulcões, existem as fumarolas negras, existem diversas coisas no interior do oceano que ajudam a modificar essas temperaturas. E claro, depende do local onde essa parte do oceano está em relação ao planeta Terra. Se ela estiver numa região equatorial ou numa região tropical, ela com certeza vai ser uma corrente mais quente, porque recebe mais calor do Sol naquele local e, portanto, o oceano se aquece mais naquele local. Então, essas correntes marítimas, elas são formadas a partir dos ventos. Os ventos começam a soprar na superfície e são somados aos movimentos do planeta Terra. Por exemplo, quando você movimenta um balde com água, você vê que a água que está dentro desse balde se movimenta também. Então imagina só, o planeta Terra está girando lá no espaço, ele está se movimentando no espaço, fazendo aqueles movimentos que nós vimos lá na primeira aula. Esses movimentos, eles vão chacoalhando de certa maneira o oceano. As águas que tem por cima da Terra vão sendo chacoalhadas e movimentadas a partir do movimento da Terra. Essas movimentações somadas com o tempo construíram-se, deu origem a diversas correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas possuem determinadas condições. Além do movimento dos ventos e do movimento da Terra, a diferença de densidade da água quando ela está mais quente e quando ela está mais fria também contribui para que elas se organizem em correntes. Determinadas densidades vão se alinhar e formar determinadas correntes. Então, as águas mais quentes, que têm uma densidade diferente das águas mais frias, vão se organizar em correntes diferentes. Geralmente, elas vão estar em sentidos diferentes também. Então, existem diversas, muitas correntes marítimas, quando vocês podem ver aqui nessa imagem. As setinhas rosas são as correntes quentes e as setinhas azuis são as correntes frias. Então a gente tem a corrente do Golfo, a corrente do Labrador, a corrente da Groenlândia, a corrente do Atlântico Norte, das Canaraívas. A gente tem diversas correntes aqui, a das Guianas, a corrente do Brasil, corrente sul-equatorial, diversas correntes marítimas diferentes que vão formando toda essa complexa rede de correntes marítimas que a gente tem no nosso planeta. É muito importante, essas correntes, elas são capazes de dizer muito também sobre, não só sobre o clima das regiões onde essas correntes são formadas e originadas, mas também sobre como funciona a vida marinha. A vida marinha muitas vezes é auxiliada, é interferida por essas correntes. Muitos cardumes de peixes caem em correntes marítimas e são levadas para lugares bem longe, vão parar às vezes de um país até o outro, fazendo essa travessia por correntes marítimas. Então, na hora de fazer uma navegação de um navio ou de uma embarcação, fazer uma navegação,
É muito importante também conhecer sobre as correntes marítimas para que não possa cair nenhum imprevisto, para que não possa acontecer nenhum acidente relacionado a essas correntes marítimas. Pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. A gente se encontra na próxima semana. Não deixem as atividades acumular. Corre direto agora e vai lá fazer a atividade. E até a próxima semana. Grande abraço, pessoal. Fui!